Olá, eu sou Janaína Spolidoro, especialista em neuroeducação e elaboradora profissional de material didático. E no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês uma novidade que a gente elaborou aqui no Grupo Spolidoro, que foi uma ideia que a gente teve a partir aí de muitas discussões acerca de lição de casa. A lição de casa, às vezes, é alguma coisa que não dá certo por causa de uma série de fatores aí, entre eles a questão do protocolo de lição de casa, que nem todo professor sequer conhece, né? A gente tem uma falha aí na nossa educação enquanto profissional, que acaba acarretando alguns problemas na sala de aula e fora dela. Um deles é a lição de casa. Daí a gente pensou, tem a forma correta, né, de enviar a lição de casa, o tipo certo de exercício, não pode enviar qualquer coisa. Mas uma coisa que também pode enviar e que o pessoal talvez não aproveite a ideia são os jogos familiares. Então, o jogo familiar, gente, ele pode dar tanto resultado quanto uma lição aí um pouco mais cansativa de sequência numérica ou de escrita. O jogo pode trazer mais benefícios ainda do que esse tipo de lição. Não que você deva parar de dar lição, não me entenda mal. É legal dar as lições de casa, mas talvez uma vez por semana você possa enviar um tipo diferente de lição, que vai ser um jogo. E como que funciona? Como que a gente pensou esse jogo aí? Eu chamei de jogo familiar. Na verdade, é um arquétipo aí, um arquétipo é uma tipologia de jogo que deve ser feito com a família. Tá? Ele foi criado para isso. Lógico que você pode usar em sala de aula se você preferir, mas ele foi criado dentro de uma estratégia para envolver a família na educação da criança. Aproveita, se inscreve no canal, curta o vídeo e sempre compartilhe o vídeo, né, a informação, nunca materiais com seus colegas, porque assim você não cria aqueles sanguessugas educacionais, né? Esse jogo aqui, ele se chama Cada Coisa em Seu Lugar. Então, o tipo de jogo é familiar e o nome deste jogo específico que eu vou mostrar para vocês, para explicar como que funciona o jogo familiar, é o Cada Coisa em Seu Lugar. Tá? Essa daí é a capinha dele. E ele vai conter fichas. Essas fichas, elas vão dizer respeito, são bases, né, na verdade, a uma categoria e uma quantidade. A questão aí de categoria e quantidade, ela é essencial aí para processos mentais que a criança precisa desenvolver entre os 5 e 7 anos de idade. Então, é uma lição bem legal para a gente dar desde o infantil até o segundo ano do ensino fundamental, né? Essa é a faixa etária aí que eu recomendo, mas nada impede que você envie aí para uma criança de terceiro ano com dificuldades para a família se envolver mais aí na aprendizagem acadêmica da criança. Essas quantidades e categorias que estão anotadas aí, elas vão ser sorteadas pela criança ou pelos pais, aí, pelos jogadores, né, no caso. Os números vão aí até 9, então aqui vamos dizer que sorteou o número 4, e também vai sortear uma categoria. Uma categoria é um grupo de mesmas características. Isso é bem importante aí para a educação, porque a gente começa a agrupar coisas na escola, né? Então, no caso aqui, a gente vai sortear a categoria comidas. É quase como se fosse um stop, só que a gente vai colocar dentro da caixa, porque cada coisa no seu lugar, né? A criança recebe algumas fichas também, né? No caso, eu estou mostrando 4 fichas. Ela vai ter que descobrir dessas fichas, né? Eu pus só 4 fichas, tá? Mas tem mais fichas lá no material, tem várias. Ela tem que pegar nessas fichas as que são somente comida e só a quantidade de 4. Então, olha que bacana. Eu tenho o controle inibitório, né? Então, eu tenho que inibir a quantidade, eu não posso ficar pegando quantas eu quiser. Eu posso checar essa quantidade, depois eu posso tirar da caixa, né, para conferir. E daí eu também posso separar, antes de colocar na caixa, 4 das comidas. Na verdade, eu posso separar todas as comidas, dividir 4 ali, tirar 4 do grupo e depois colocar dentro da caixa. Então, tem várias maneiras da gente poder fazer essa organização. Por isso que se chama cada coisa em seu lugar. São só 4 que vão dentro da caixa, nesse caso aqui. Poderia ser 5, 6, poderia ser outra categoria, por exemplo, roupas, né? Então, a gente tem uma porção de opções que estão lá no material.
Agora a gente vai entender como que eu faço isso com os pais, porque a princípio pode parecer confuso para eles. Não é para você entregar o jogo inteiro para o pai, sabe? Você, profissional da educação. O professor precisa ir em partes para poder explicar isso, né? Porque senão o pai vai pegar o jogo e deixar jogado em qualquer canto, às vezes não vai nem recortar. E todo o processo, desde o recorte até a brincadeira, ele tem a intenção de aprendizagem. Então, desde o primeiro recorte da criança até o momento que ela está jogando, a gente tem fases aí de aprendizagem. O que que eu vou fazer com esse jogo, gente? Primeiro eu vou preparar o jogo. Então, eu, professor, vou montar alguns joguinhos desse, que até eu posso usar depois em sala de aula para reforçar a aprendizagem da criança. E vou mostrar para os pais. É a oportunidade da criança ter o jogo em casa, além de ter na escola, né? A dica 1, né? Numa reunião de pais, eu posso brincar com os pais desse jogo. Então, eu divido em grupinhos, explico as regras e os pais vão brincando ali com o jogo. Dica 2, né? Desse mesmo preparo. Conforme você vai passando os passos que eu vou mostrar aqui, você pode fazer vídeos para enviar pela agenda digital ou pelo grupo de WhatsApp dos pais da sua turma, né? Então, a gente pode ter essa questão aí do vídeo. Então, olha, pai, eu vou mostrar aqui o primeiro só para vocês entenderem, o primeiro passo, tá? O primeiro passo, eu não mando, gente, o jogo inteiro, porque a pessoa vai ver aquele monte de página para recortar e vai desistir, né? Olha a motivação, olha nosso papel do pouco a pouco. Eu vou enviar para casa só a base, que é aquela caixinha lá que eu mostrei para vocês, a base dos números, que é onde a gente sorteia ali os números, e as fichinhas, né, que trazem as categorias. São três coisas: a base, as bases, os números e as fichinhas de categorias. Então, o que que a família vai fazer? O que a família vai fazer no passo 1, eu vou filmar. Sabe lá quando eu mostrei para os pais, que eu brinquei na reunião de pais? O que que eu fiz? Antes de brincar com os pais, eu já filmei para poupar o meu trabalho. Então, assim, eu coloco uma câmera, daí eu recorto, né? Falo, olha, tem que prestar atenção, seu filho que tem que recortar. Ele vai recortar em cima da linha, né? Não tem problema se ficar meio tortinho, é importante que ele mesmo perceba isso. Você pode ficar muito torto, você pode apontar, olha, corta mais desse lado, porque ainda não está bem cortado, né? Não precisa ficar perfeito, mas precisa ficar um trabalho bacana aí até onde a criança consegue ir. Daí você recorta todas as peças, explica, né? Olha, nesse daqui que é redondinho, a criança tem que virar a mão, vê se ela tá virando a mão, né? Ajuda ela, corta um para ela ver como faz, pede para ela prestar atenção. Depois você dá o restante para ela, né? Então a gente vai dando aí alguns exemplos. Terminou, você vai colocar esse material num envelope que a escola pode disponibilizar também, se tiver condições, né? Porque sempre tem aquele que vai escrever no comentário, ah, mas minha escola não tem condições, né? Então, a gente tem várias opções, gente. Pode pôr no envelope, no saquinho plástico, pode guardar num potinho em casa, né? Vamos flexibilizar aí o pensamento, tudo tem uma solução. A vida não é feita de problemas, muito pelo contrário. Nós, como profissionais da educação, precisamos flexibilizar soluções para a família. Cortou, vai guardar ali no lugar que for possível. Esse é o passo 1. Filmei antes da reunião de pais. Já tenho meus vídeos lá todos organizados na minha galeria, para quando eu precisar eu utilizar. Mando para casa depois da reunião essas peças que eu falei para vocês, que é as bases, os números e as categorias. E o vídeo explicando quais os cuidados que a família precisa ter, né? Superado esse passo 1, isso daí é numa semana. Na semana seguinte, né, eu vou para o passo 2. No passo 2, o que que eu vou fazer? Eu vou enviar para casa 2 categorias por vez, né? Então, eu envio para casa 2 categorias na semana 2. Eu sugiro aí brinquedos e moradias, que são os primeiros, né? Os pais recortam com a criança, não são os pais que recortam, eles supervisionam a criança recortando.
e vão colocá-la junto. O que que vai acontecer? Pede para deixar guardadinho. Gente, vocês vão recortar, cuidado com os cantinhos, porque o cantinho é arredondado, a criança precisa ter essa destreza de tesoura. E vocês vão guardar junto com o envelope e aguardar a terceira semana, que é quando eu vou enviar as instruções do passo 3. No passo 3, eu vou enviar para casa as instruções do jogo, embora eu tomei o cuidado como bom profissional de ter brincado com os pais, eu vou enviar o passo 3 para no passo 3 as instruções para casa e eu vou mostrar como que joga. Daí eu vou falar, lembra, né? Na reunião de pais a gente jogou, ou se não, eu vou jogar com o meu marido, vou jogar com o meu filho para eles verem como que funciona e vou enviar isso ali onde eu falei na agenda digital, ou se não, na, no grupo de WhatsApp dos pais, né? E no dia seguinte, então vamos supor que eu elegi a quinta-feira para fazer isso. Então, toda quinta-feira, uma vez por semana, eu mando essa lição. É a mesma lição em partes. Na terceira semana, eu vou mandar as instruções na quinta-feira. E na sexta, eu vou pedir para as crianças falarem como que foi o jogo, porque eu quero incentivar a criança a fazer isso na casa dela. Então, às vezes os pais dela não fizeram. Eu quero que ela perceba que os pais devem participar da vida dela escolar. Então, o que acontece? Ela, mesmo que ela não se declare, eu não vou forçar a criança a falar, a gente não fez. Mas ela vai ver que tem crianças na sala que tiveram experiências bacanas com a família. Então, é até uma maneira de incentivar a criança a ensinar os pais a terem responsabilidade, sabe? Então, ai, porque meu amigo falou que foi tão legal jogar com a mãe dele, vamos jogar, mãe? Não sei o que, daí então ele fala em casa, né? Isso é bem bacana aí para poder incentivar a aprendizagem, a motivação da aprendizagem e a responsabilidade, não apenas da família, mas também da criança. Porque ela sabe que na semana seguinte a professora vai perguntar de novo, porque daí na semana seguinte, na quinta-feira, eu vou enviar mais duas categorias que eu não tinha enviado. Então, o jogo vai crescendo semana por semana. E na sexta, a gente sempre começa com uma conversa sobre como que foi a experiência, se ficou mais difícil com mais fichas, como cada um se organizou, se alguém teve uma ideia diferente para se organizar, se jogou com outra pessoa. Então, a gente tem uma série de situações aí que dá para explorar. Mas não acaba por aí, não, hein? No passo 4, depois que eu já mandei todas as categorias, que a gente já trabalhou, que as crianças brincam em casa com isso, eu vou mandar um bilhetinho para casa pedindo se a família consegue criar uma nova regra para o jogo. Porque depois de jogar tanto, né, gente, a gente consegue até mudar as regras, porque a gente estará dominando as regras do jogo, né? Então, depois que eu domino as regras oficiais, eu consigo flexibilizar isso. Então, de que outra forma eu poderia fazer esse jogo? Que novas regras eu poderia ter? E depois a gente pode discutir isso. E se for uma escola aí que você tem uma boa relação com os familiares, com a comunidade escolar, de repente pode marcar até uma oficina para os pais mostrarem para os outros pais novas formas de jogar, ou para uma família ir apresentar uma vez por semana na escola para as crianças como que eles fizeram diferente, que novas regras que eles colocaram ali para esse jogo. Isso aproxima a família da escola e vai conseguir trazer novas visões aí para uma mesma coisa, a flexibilidade cognitiva, né? Se você gostou do jogo de lição de casa, a gente tem esse material prontinho para você, com todas as 90 e tantas fichas que tem nele. São muitas fichas, a gente teve cuidado aí de montar o jogo com muito carinho para você poder fazer esse trabalho espetacular com as famílias aí dos seus alunos. E você pode solicitar o jogo com a Cirlei no WhatsApp 11 98808 4676. Ah, Janaína, quanto que custa o jogo? Hoje, no dia que eu estou fazendo esse vídeo, dia 3 de abril de 2024, ele custa R$ 2,49. Todas as 90 e poucas fichas, 90 e poucas fichas, as instruções, as bases, né? E mais esse vídeo fabuloso que eu estou mostrando para vocês, que está explicando a estratégia pedagógica por trás da lição de casa familiar.
Eu espero que vocês tenham gostado da novidade. Não se esqueçam aí de entrar em contato com a Cirlei, porque é um jogo que merece pelo menos estar na sala de aula. Se você não quiser a opção de mandar para casa, embora tenha sido feito para casa, tem a opção de estar com ele na sala de aula, né? Mas mandar para casa, gente, vai fazer os pais verem o professor de outro jeito, sabe? Vai trazer uma aproximação que nem 200 reuniões de pais na escola você iria conseguir. E isso com o trabalho com um jogo, né? Então eu acho que é super válido aí, que você vai criando relações com esses jogos, né? Familiares. E aí as crianças aprendem mais. Então acho que é super válido aí, o valor tá quase de esmola, né? R$ 2,49. Espero que vocês tenham gostado e até nosso próximo encontro aqui no canal Janaína Espolidório.